Oi, gente! Oi, meninas! Tudo bem? Que bom estar com vocês aqui, né, para mais um estudo, né, da Palavra do Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos para o estudo 11. Nós vamos falar sobre salvação pela graça. Nós vamos entender um pouquinho o que é ser salvo pela graça, amém? Antes de começar, vamos orar para que Deus abençoe essa palavra, esse estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos agora em Tua santa presença para te pedir, Senhor, que o Senhor venha dar direção nesse estudo, que o Espírito Santo fale com cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus, Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém? Salvação pela graça. A pergunta feita por Bidaldi, um dos amigos do patriarca Jó, traduz uma pertinente inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Jó 25:4. E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Noutras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Não, felizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape a nós e nós o encontramos escrito na Bíblia. Estaria o homem perdido? Não, de maneira alguma. Jesus Cristo, quando ele veio, ele proveu um caminho de escape para nós, para cada um de nós. A primeira pergunta para a gente conhecer esse caminho: como ocorreria a salvação segundo o Antigo Testamento? Como a salvação ocorre lá no Antigo Testamento, na palavra? Gênesis capítulo 6, versículo 8, capítulo 15, versículo 6 de Gênesis, Salmos, capítulo 6, versículo 4, capítulo 13, versículo 5 de Salmos e capítulo 86, versículo 15 de Salmos. Como ocorreria a salvação lá no Antigo Testamento? Como era a salvação antes de Jesus nascer? O Antigo Testamento, para quem não sabe, é a época dos profetas, de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José. Nessa época, Jesus ainda não tinha nascido. Jesus nasceu a partir do Novo Testamento. Então, como acontecia? Como a gente era salvo lá no Antigo Testamento? A salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. Deus apresentou o plano de salvação à humanidade desde que o pecado surgiu. Apocalipse 13:8. No Antigo Testamento, a salvação era vislumbrada no derramamento de sangue de uma vítima inocente, como substituta do pecador, simbolizando o sacrifício de Jesus. Cada sacrifício relembrava o pecador que ele não podia salvar-se por si mesmo, mas unicamente por meio da fé no sacrifício de Cristo. A isso chamamos graça. Por isso entendemos que desde a queda de Adão e Eva, a salvação é um presente de Deus, recebido por meio da fé em Jesus. A salvação é pela graça. Quando Jesus veio ao mundo, derramou o seu sangue por mim, por você, foi para que a gente tenha liberdade, de poder escolher por Ele e poder ter os nossos pecados perdoados. E assim a graça de Jesus vem, nos perdoa e nos salva, Lá no Antigo Testamento, isso ocorria através de animais, Eles sacrificavam um animalzinho puro, inocente, o animalzinho melhor do seu rebanho, e o sangue dele era usado para purificar a pessoa do seu pecado. Mas quando Jesus veio ao mundo, não precisou mais sacrificar nenhum animal, nenhum bicho, porque o próprio Senhor Jesus foi o Cordeiro sem defeito, sem pecado, que se sacrificou para salvar eu e você. Olha só o tamanho do amor de Jesus, o tamanho do amor de Deus, por mim e por você. Segunda pergunta. De acordo com o Novo Testamento, como a gente pode ser salvo? Como podemos ser salvos? De acordo com o Novo Testamento. O Novo Testamento é quando Jesus já nasceu. Atos, capítulo 15, versículo 11. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Romanos, capítulo 3, versículo 24. E 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. De acordo com o Novo Testamento, como a gente pode ser salvo? A salvação no Novo Testamento também é pela graça de Deus. O plano de salvação no Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento.
plano de salvação lá do Antigo Testamento, ele continua no Novo Testamento. Na Bíblia, existe apenas um método de salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, Gênesis, capítulo 3, versículo 15. É somente pela graça de Deus que nós seremos salvos. No entanto, seremos julgados de acordo com a aceitação ou rejeição dessa graça. Então, a gente só vai ser salvo através da graça de Deus. No entanto, eu e você vai ser julgado de acordo da maneira se a gente aceitou ou rejeitou a graça, rejeitou viver em obediência a Ele, entendeu? Rejeitou a salvação, rejeitou o plano de Deus para a nossa vida. Aí a gente vai ser julgado de acordo com as nossas atitudes. Terceira pergunta. O que Jesus fez para nos salvar? O que Jesus, gente, fez por mim e por você para salvar nós? O que Jesus fez para salvar nós? Essa é fácil, né? Hebreus, capítulo 9, versículo 22 e Romanos, capítulo 5, versículo 8. O que Jesus fez para nos salvar? Jesus nos salva através da sua morte na cruz. Jesus salva eu e você quando a gente crê na sua morte na cruz, no seu sacrifício, quando ele morre, derrama o seu sangue para nos purificar do pecado. Quando a gente crê na morte e ressurreição de Jesus e se arrepende dos nossos pecados, a graça de Jesus vem e nos perdoa, e nos limpa e nos purifica. E com isso a gente tem direito à salvação, que vem da graça de Deus. A salvação foi concretizada na cruz do Calvário e permanece disponível a todo aquele que crê por meio da ministração de Jesus no santuário celestial. A consumação final da salvação ocorrerá na segunda vinda de Cristo, onde os salvos serão restaurados e purificados de todo o dano do mal que lhes causou. O que Jesus faz para nos salvar? 6 passos que confirmam a nossa salvação. 6 passos que confirmam que a gente é salvo. Primeiro passo, Atos 16, 31, 4, 12. Devo crer em Jesus como meu Salvador. Primeiro passo, eu e você deve crer que Jesus é o nosso Salvador pessoal. Segundo passo, Atos 3,19, arrepender e se converter. O primeiro passo é crer que Jesus é o nosso Salvador. O segundo passo, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e confessar para Jesus, e assim a gente se converter para viver com Ele. Terceiro passo, 1 João 1,9, confessar os pecados a Deus, esse é o terceiro passo. Quarto passo, seguir os mandamentos de Deus, Mateus 19, versículo 16 e 17, seguir os mandamentos de Deus. Quinto passo, ser batizado por imersão, ser batizado na água, morrer para esse mundo, o velho homem de pecado morre. Quando a gente sai da água, a gente sai um novo homem sem pecado. E a partir daquele momento, o Espírito Santo vem, entra em nós. E tudo que a gente fizer, ele vai nos perdoar. Claro, se a gente se arrepender de todo o nosso coração. Ser batizado é o quinto passo, que a gente confirma a nossa salvação, né? Sexto passo, Mateus 24, 13. Ser perseverante é continuar praticando o que aprendeu. É a capacidade de continuar apesar dos obstáculos que encontramos. Devo perseverar na comunhão com Deus, através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Os passos acima conduzem à santificação, processo diário que demonstra a aceitação da salvação. Então, qual é o primeiro passo? A gente deve crer que Jesus é o nosso Salvador pessoal. Segundo passo, arrepender e se converter verdadeiramente. Terceiro passo, confessar os pecados a Jesus. Quarto passo, seguir os mandamentos de Deus. Quinto passo, ser batizado. Esse confirma a nossa salvação, batizar principalmente. Sexto passo, perseverar em oração e lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Então, esses são seis passos que confirmam que eu e você somos salvos por meio da graça do Senhor Jesus, o nosso Deus. Recapitulação. A salvação em toda a Bíblia é pela graça. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz.
O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo, né, como nosso Salvador pessoal. O segundo é se arrepender e se converter. O terceiro passo é a confissão dos pecados a Cristo. O quarto passo é amar Jesus e obedecer aos seus mandamentos. O quinto passo que confirma a sua salvação é ser batizado por imersão, né? O sexto passo é ser perseverante, lendo a Bíblia e orando todos os dias para vocês refletirem essa semana. A santificação diária é necessária para a renovação da mente e da espiritualidade contagiante. Agora, compromisso de fé entre eu, você e o nosso Salvador Jesus. Você aceita que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo? Amém, Jesus. Vocês compreendem que aceitar a Cristo é confessar e abandonar os pecados, seguir os mandamentos, ter a experiência do batismo e ser perseverante? Amém, Jesus! Vocês estão dispostos a dar esses passos na sua vida pessoal e na sua vida? Amém, que assim seja, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por esse estudo, Pai, que hoje a gente aprendeu, a gente entendeu que a salvação só vem pela sua graça, Deus. Obrigada, Deus, pelo teu amor, que o Senhor continue nos cuidando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.